Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vocês estão felizes? Por gentileza, pega a sua Bíblia. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Louvar a Deus pela vida do pastor Silvano. Prazer revê-lo. Poder rever os amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Amo esta casa. Amo a vida do pastor Silvano. Pastor Gideão, meu companheiro de guerra. Deus te abençoe, tá, filho? De vez em quando ele passa ali, a gente se encontra e acaba rolando os mistérios da parte de Deus. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Gênesis capítulo 6, verso de número 8. Quem achou, diga graças a Deus. 18, perdão. Gênesis 6, 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, colocarás na arca, para os conservarem vivo contigo, macho e fêmea serão. Amém? Queridos, o capítulo 6 do livro de Gênesis retrata-se sobre quando Deus decide exterminar toda a raça humana, porque o pecado havia se alastrado sobre toda a terra e os homens faziam o que era mal, se esquecendo dos preceitos de Deus, se esquecendo do próprio Deus, se esquecendo do próprio Criador. E por este fato, o pecado alastra-se sobre a terra, porque após a queda de Adão, ele libera a morte sobre a terra e também o pecado. A história diz que os homens vivem do jeito que quer, praticam o que quer, faz o que quer. Só que Deus, antes de exterminar a terra, existe um homem por nome de Noé que acha graça aos olhos do Senhor. E Deus estabelece sobre as mãos de Noé um projeto. Deus é o que dá a estratégia, é o que dá as medidas, é o que dá, por exemplo, nós vamos dizer, o projeto para Noé criar a arca. E Deus dirá para Noé: entrará tu, a tua esposa, os filhos, teus filhos e as esposas de teus filhos, e colocará de cada animal 2 de cada espécie, macho e fêmea. Isto é lindo, porque Deus entrega nas mãos de Noé um projeto de salvação. E eu gosto do texto porque o texto diz bem que Deus é quem escolhe quem entra. É Deus é quem diz quem entra. E isto é lindo pelo fato de que toda a terra está sendo corrompida, mas um homem está achando graça aos olhos do Senhor. E por causa de um motivo, os homens daquela geração não entraram na arca. Por causa de uma coisa, os homens daquela geração não entraram dentro da arca. Por falta de arrependimento. O arrependimento no coração do homem, naquela geração, não ocorreu. E por este fato, veio o dilúvio e todos eles padeceram. E desculpa a minha sinceridade neste momento, e eu encerro aqui. O que acontece nos dias atuais não é diferente com os dias que Noé pregou. Não acontece acontece igualmente aos dias em que Noé construiu a arca. A falta de arrependimento no coração humano tem sido tão grande, que se Jesus voltar agora, poucas pessoas entrarão no céu do que a maioria que existe sobre a terra. Assim como nos dias de Noé, ocorre nos dias de hoje. Dão-se em casamento, os homens se prostituem, as mulheres se prostituem, e por aí vai em diante. Só que há uma verdade em nosso meio, e eu preciso encerrar, é que a pregação do Evangelho, ela nunca será apagada, ela sempre estará no nosso meio, para alertar, para libertar, para salvar, para curar, para avivar. O problema é
que os homens não se arrependem de seus pecados, e por conta disso eles ficarão de fora do céu. Mas graças a Deus, pastor, que nesta noite tem algumas pessoas que receberam uma mensagem da salvação e entraram pelas portas da arca e estão dispostos a pregar o evangelho, mesmo que o homem não queira o arrependimento, mesmo que o homem não aceite a verdade. Ainda tem os pregoeiros da justiça sobre esta terra para pregoar o evangelho. Eu prego para os pregoeiros, eu falo para os pregoeiros, e por isso eu te digo, continue pregando, ainda que o homem não aceite, ainda que o homem não acredite. Você tem em suas mãos uma arma tão poderosa, que é a própria palavra de Deus. Ela abre o mar, ela abre o céu, ela move as nuvens e ela move as montanhas. Por isso, continuamos pregando a palavra da salvação. Aplauda o Senhor.